1 Samuel, capítulo 1. Deus às vezes faz coisas que nós não entendemos. Fala isso para quem está do teu lado. Deus às vezes faz coisas que você não entende. Fique de pé comigo. Vamos ler até o verso 5. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, nessa noite, que tu fales ao nosso coração através da tua palavra. Ajuda-nos a entender os teus propósitos, os teus caminhos, e ajuda-nos, ó Deus, a saber, a tomar decisões, atitudes, passos de fé, Senhor, quando nós, Senhor, compreendemos o teu agir e a forma como o Senhor está fazendo conosco. Em o nome de Jesus eu oro, Pai, para que a tua palavra alcance os nossos corações, as nossas mentes nessa noite, que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. A Ana está pedindo para avisar que semana que vem não temos escola bíblica. É isso? Por causa do Veredas, da marcha. Pode se sentar, irmãos. Olha que texto curioso. Acho que quase todos nós conhecemos a história de Ana. A vida dela, a oração dela, depois das experiências que ela tem. Mas o texto começa relatando a história dela de uma forma trágica. Eucana tinha duas mulheres. Naquela época, essa questão oriental ali da poligamia, não que ela fosse apoiada por Deus, mas culturalmente a situação existia. E Eucana tinha suas duas mulheres, a Penina e a Ana. A Penina era aquela provocadora, né? Era o calo no sapato. E fala que Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Mas o curioso do texto é aqui no verso 5. A Ana, Eucana dava uma porção dupla, dava o melhor para ela, embora o Senhor lhe houvesse deixado estéril. O texto ficaria mais fácil para a gente entender se ele fosse assim, né? Por alguma razão, Ana ficou estéril, né? Sei lá, Ana teve uma doença e ficou estéril, né? Um acidente de percurso e Ana ficou estéril. Mas o texto é duro. Diz assim: o Senhor a deixou estéril. Não é um acidente de percurso, não é uma consequência de alguma coisa. O texto está dizendo que Deus soberanamente, decididamente, pensadamente, Deus fez com que Ana estivesse estéril.
Deus, de alguma forma, criou essa situação. Por isso o texto não é fácil de entender. Como também não é fácil de entender, na nossa vida, situações que nós sabemos que Deus está permitindo, ou Deus está patrocinando essa situação. Talvez não exista luta maior para nós, na nossa vida cristã, do que essa. Isso é do capeta, isso é do diabo, isso é do homem, ou isso é de Deus? Todos nós aqui já nos perguntamos isso. Você já não se viu algumas vezes repreendendo alguma coisa, né? E colocando capeta para correr? E você pergunta, mas será que é capeta mesmo isso? Já ou não já, gente? Hein? Eu me lembro de uma vez que eu estava lá em Petrópolis, quando se desencadeou na minha vida esse processo de enfermidade que eu luto com ele aí há tanto tempo, né? Estava no seminário, saí do seminário, de férias no seminário, fui fazer uma campanha evangelística no interior de Minas e voltei de lá doente. E aquela enfermidade se perdurou, aquele negócio, e não resolvia nunca aquela coisa. Aliás, uma situação que até hoje eu não entendo. Eu voltei do interior de Minas Gerais, fiquei um mês em Minas, pregando o evangelho de porta em porta todo dia, jejuando, eu já era magro, dava dó, né? E o pastor botou a gente para jejuar todo dia. Eu voltei de lá, de Minas Gerais, de Uberaba, cheguei em Petrópolis com febre, com aquela coisa toda, estava com uma infecção de próstata. Peter tinha naquela época 18 para 19 anos. 18 para 19 anos. Onde é que eu peguei isso? Só Jesus sabe. Eu me lembro que eu chegava para o médico e aquele troço não se resolveu. E tomava remédio, o troço ficava cada vez pior, né? Aí tive que fazer uma operação de próstata, né? Eles chamam de RTU, ressecção transuretal. Fiz aquilo, o negócio não melhorava. E aí eu me lembro um dia sentado no consultório do médico, doutor Pedro Paulo Saer. Ele olhou para mim e falou, meu filho, pode contar para mim. Eu assim, como assim, doutor? Pode contar para mim. De onde é que você pegou isso? Eu falei, doutor, da onde eu peguei, não sei, né? Não, mas eu sou médico, eu tenho sigilo médico, você pode contar para mim? Né? Eu falei, olha, doutor, eu sirvo ao Senhor desde os meus 14 anos de idade. Sou fiel a Deus. E só vou me deitar com uma mulher quando for a minha esposa e eu estiver casado com ela. Falei, eu não tenho relacionamento sexual. Como é que esse bicho entrou aí? Eu não sei. Né? Agora, a sua responsabilidade é fazer ele sair. Ele nunca mais me perguntou nada. Né? Mas estava eu ali, 18, 19 anos, ficando cada vez... Né? Gente, eu virei pele e osso. Eu já era magrinho, tadinho. Né? E me lembro que um dia alguém na igreja resolveu fazer a oração do sacudimento em cima de mim. E o pior é que o sujeito que resolveu fazer a oração do sacudimento era enorme. Ele pesava 100 e poucos quilos. E eu cheguei na igreja e falou, e olha, hoje nós vamos expulsar esse capeta da vida do Rogério. E eu falei, mas não tem capeta aqui. Não, tem sim, isso aí é obra do capeta, isso é obra do coisa ruim, e hoje você vai ficar curado. Sei que ele convocou uns 20. Daqui a pouco eu vi, tinha 20 em cima de mim, fora o sacudidor, né? Mas me sacolejaram para todo lado e botava a mão na minha cabeça e me balançava e tremia e sai. E eu ali, sendo sacolejado por todo lado, eu falei, Jesus, o negócio está tão feio do meu lado, né? Que se esse sacudimento resolver alguma coisa, o senhor faz sair então, porque eu já não estou entendendo mais nada. É hora que a gente não sabe o foco das coisas.
Hã? Você avalia o seu coração, a sua vida com Deus. Você sabe que não há brechas na sua vida. Você sabe da sua postura em Deus. E você sabe que você não deve nada ao diabo. Você tem um caminhar sério com o Senhor. Então por que é que determinadas coisas acontecem? Ah, pastor, mas tem coisas que ainda são consequências do que eu fiz. Certo? Tem realmente. Ah, tem coisas na nossa vida que são colheitas. Mas ninguém colhe a vida toda. Colheita uma hora acaba. Concorda, gente? Amém? Fala para quem está do teu lado. Colheita uma hora acaba. Oh, meu Deus, você lançou um negócio lá no passado, colheu lá, agora você vai colher isso a vida toda. Né? Pelo amor de Deus. Né? A misericórdia de Deus se manifesta na nossa vida exatamente, né? Em fazer com que as nossas colheitas sejam abreviadas. Amém, igreja? Tem coisas que nós não entendemos. Me sacudiram para todo lado e eu me levantei pior do que antes. Que agora, além de estar com dor e estar com mal, parecia que estava com labirintite. Tanto ser chacoalhado para um lado, para o outro. Fui ficando ruim, 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 ruim. Ruim. Aí chegaram para minha amada, que na época era noiva. Né? O pastor chegou para ela e falou, chegou minha sogra, fez uma reunião familiar. Falou, dona Felinha, se eu fosse a senhora, eu fazia essa tua filha acabar esse casamento agora. E a minha sogra olhou e falou, por quê, pastor? Porque ela vai ser viúva nova. Esse moço não vai durar muito tempo. Foi sério o negócio, amado. Não vai durar muito tempo, não. Isso foi o conselho do pastor. A filhinha toda atarantada, né? Chegou para Ana e falou, Ana, o pastor falou isso. A Ana virou para ele. Ô, Jesus, obrigado por essa mulher abençoada que o Senhor me deu, Senhor, né? Falou, mãe, se fosse o contrário, se fosse eu que estivesse nessa situação, né? E eu doente, o que o senhor acharia de que ele chegasse agora e falasse, olha, eu vou acabar o noivado contigo, vou embora, porque você está doente, vai morrer logo, então melhor não vou correr o risco. Pouco tempo depois, eu estava ainda lutando, eu fiz o seminário em meio àquela luta toda, quando chegou para me formar, que evidentemente eu seria consagrado pastor, um pastor me deu uma rasteira, mas foi uma rasteira das mais doídas que eu já sofri em toda a minha vida. Foi um ato de traição, porque ele arquitetou por trás, sem que eu soubesse nem nada, para que eu não fosse consagrado pastor. Quando eu fiquei sabendo daquilo, porque aí um outro pastor que estava na reunião chegou para mim e falou, eu não consigo, faz uma semana que eu não consigo dormir porque você foi traído e eu preciso te contar isso. Falou, aconteceu isso, isso e outro. E aí eu fui procurar o pastor e falou, mas por que você fez isso? Porque não falou abertamente comigo, falou, é porque teu ministério não vai durar 6 meses. Assim que você for consagrado, você vai morrer. E eu virei para ele, mas me dá pelo menos a alegria de ter 6 meses como pastor? Né? Mas eu vou ser 6 meses como pastor e depois vou ser promovido à igreja celestial, aleluia, por isso, né? Mas eu tive 6 meses de alegria de trabalhar aqui. Naquele dia, eu saí chorando, andando ali pelas ruas de Petrópolis. Sentei ali nos jardins ali do Palácio Imperial, quem conhece Petrópolis. Aquele dia estava vazio, é muito difícil você encontrar aquele ali vazio. Aquele dia estava completamente vazio. Eu sentei e comecei a chorar e falar, Deus, eu não estou entendendo. Eu deixei tudo, eu deixei os sonhos humanos, eu deixei a profissão, eu deixei o que eu poderia humanamente ser para abraçar a tua chamada. Eu abracei tua chamada, Deus. E eu fiz e estou fazendo pelo Senhor o melhor que eu posso fazer. Eu não quero reter nada para mim. Agora, por que é que o Senhor
está fazendo isso comigo? O que o Senhor quer me dizer nessa situação? E enquanto eu orava ali na- nos jardins ali do Palácio Imperial, eu tive uma visão. E nessa visão eu me via como uma criança. E eu tinha nas minhas mãos, assim, no braço, assim, muitos brinquedos. Muitos brinquedos. E eram brinquedos, assim, fascinantes. E eu carregava aqueles brinquedos de um lado para o outro. E eu fiquei espantado com aquela visão. A princípio eu pensei que não fosse uma visão, mas o negócio não desaparecia. Eu vi que era visão mesmo, tá? E eu falei: que é isso?" E aí, suavemente, eu ouvi a voz do Senhor no meu coração, o Senhor dizendo: "Abandona os teus brinquedos." E eu, né, olhava para os brinquedos e falava: "Senhor, mas eles são tão interessantes, são tão alegres e divertidos." E eu ouvi a segunda voz, novamente, a mesma voz dizendo a segunda vez: "Abandona os teus brinquedos." Até que eu ouvi pela terceira voz: "Abandona os teus brinquedos." Eu falei: "Por quê, Senhor?" "Porque já não é mais hora de você ser criança." E aí eu abri a Bíblia. O apóstolo Paulo falando: "Quando eu era criança, eu agia como criança, pensava como criança. Mas agora que deixei de ser criança," tá? O apóstolo Paulo vai dizendo isso lá em Coríntios, né? "Eu deixei as coisas que eram de criança e passo a assumir as coisas que são de um adulto." E eu comecei naquela hora a entrar debaixo de uma unção do Espírito. Deus começou a me mostrar quantas coisas eram importantes, quantas coisas eram essenciais para mim, quantos sonhos que eu tinha dentro do meu coração, de que eram como brinquedos para mim. Deus não podia permitir de que eu entrasse no ministério e eu começasse o ministério acalentando no meu coração sonhos, ideais, né? Ideias de crescimento, ideias de igreja, propostas, né, de igreja, de que, na verdade, seriam como brinquedos, com os quais eu me divertiria muito, mas produziria muito pouco espiritual. Desde menino, ali na minha fé, com 14, 15, 16, 17 anos, eu sempre tive uma facilidade muito grande para pregar, para estar diante das multidões. Com 16 anos, eu pregava para a multidão de 2.000, de 3.000 pessoas, né? E as pessoas vinham e me aplaudiam, e me abraçavam, e diziam: "Poxa, que coisa boa, que pregação maravilhosa, que isso, aquilo, outro." E aquilo se tornou um brinquedo fascinante para mim. Pregar, né? Dominar a massa, estar, né? Ser o referencial, o cara que todo mundo olha e diz e faz e acontece, se tornou internamente um grande brinquedo para mim. Se Deus não tivesse tirado aquilo de dentro de mim, amados, e eu entrasse por aquele rumo, invariavelmente, eu estaria diante de multidões, estaria diante de grandes igrejas, eu estaria, vocês não conseguem imaginar, eu estaria pregando, né? Ah, dentro de vamos dizer assim, dentro de uma esfera de que humanamente talvez seja sonhado por muitos. Naquele dia, Deus falou ao meu coração: "Rogério, às vezes eu faço coisas que você não entende, porque eu preciso provocar em você coisas que eu preciso que você aprenda." Gente, a partir daquele dia eu comecei a desaprender. Desaprender. Deus tirou, foi tirando, tirando, foi tirando tudo. Hã? E a primeira igreja que Deus me colocou nas minhas mãos, quando eu fui consagrado, o Rogério que, né?
era o pregador aí, jovem, que rodava o Brasil, que o nome dele estava em tudo quanto é conferência, aquele negócio todo. Com a primeira igreja maravilhosa que Deus colocou nas minhas mãos. Eu fui para o Rio Grande do Sul, onde cheguei lá, no primeiro culto que eu fiz, a minha grande igreja, na sala da minha casa. É a primeira ceia que eu dei, eu, a minha esposa e as minhas duas ovelhas, o Neri e a Berenice. E meu auditório era tão bom que o Neri era surdo. É dizer, né? Um quarto da minha igreja não entendia nada do que eu pregava. Absolutamente nada. Deus a tornou estéril. Deus criou uma situação. Deus permitiu o entrave. Deus permitiu que a coisa não funcionasse. Deus entrou na história e falou: Ana, nesse momento da sua vida, vou te fazer estéril. Nesse momento da sua vida, eu vou fazer com que a coisa não dê certo do jeito que você gostaria que ela desse. Agora, nesse momento da sua vida, eu vou dar uma barrada. Ah, Senhor, mas por quê? Faz com que as coisas, Senhor, aconteçam de vento em popa, com que tudo dê bem, né? Mas há momento que Deus entra na história e fala: não, porque isso não é o melhor para ti. Nem sempre a prosperidade é o melhor para nós, amados. Nem sempre o dar tudo dar certo é o melhor para nós. Porque Deus não trata conosco visando o agora, né? Visando o momento, visando o nosso bom conforto desse momento. Deus trata conosco visando o todo, amém? Olha para quem está do teu lado e diz: Deus trata contigo visando o todo, querido. Ah, Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou, tá? Eu sou um pastor feliz. Amém? Sou um pastor feliz. Esse negócio foi tão arrancado de dentro do meu coração que eu não tenho nenhuma sedução pelo mega. Aliás, tem tanta encrenca no mega, né? De que... Por que que Deus deixou Ana estéril? Vamos pensar aqui para a nossa vida. Por que que Deus, às vezes, coloca empecilhos na nossa vida? Primeira coisa, Ana precisa aprender a lidar com a rivalidade da Penina. Amém? Você pode dizer isso? Ana precisa aprender a lidar com a rivalidade. Amém? Enquanto a gente não aprender a ser contente e feliz com o que tem, nós não estamos preparados para termos mais. Ana está numa relação de rivalidade. Penina provoca ela e ela aceita a provocação da Penina. Penina mostra aos muitos filhos, né? E debocha do nenhum que ela tem. É uma provocação constante, é uma provocação intensa. E essa provocação gera tristeza nela. E a tristeza cega os olhos de Ana. E ela não consegue enxergar o bom que ela tem. Amados, não é diferente esse processo de rivalidades e de provocações que nós temos no mundo de hoje. Não é verdade? Desde as coisas mais tolas, né, desse consumismo horroroso que está nesse mundo de hoje, né? O sujeito senta no sofá, aí aparece, né, lá na TV um outro sofazão poderoso. Agora tem esse que estica assim, que você estica as pernas, né? Aí ele fala: o meu não estica a perna, né? Você não estica a perna, camarada? Quando você não tinha nada, sentava lá num banquinho lá, né? Agora tem pelo menos sofá, para com isso, né? Mas desde essas coisas mais tolas, né, mais descartáveis do dia a dia, até aquelas mais próximas, que agridem mais a alma, todos nós vivemos constantemente num processo de provocação.
É um mundo de competição esse. O Lens vai para Embraco amanhã e o lema é competição. Você sai em campo, seja lá o que você for fazer, e o lema é competição. Você tem que ser melhor. Você tem que produzir. Você tem que gerar, né? Você tem que criar. Você tem que aumentar a sua produção. É uma pressão constante. E essa pressão constante parece que está sempre gerando uma insatisfação interior nas pessoas. E, biblicamente, o cristão, ele produz quanto mais satisfeito ele é em Deus. Porque a sua satisfação não está no que você tem. A sua satisfação não está no que você angariou, no que você acumulou. Tem gente aí que está caindo literalmente naquela parábola do camarada lá do rico, que colheu um absurdo, né? Mandou aumentar os celeiros, encheu os celeiros e falou, né? Olhou para tudo e falou, agora arregala-te, alma, né? Com tudo que você tem. Aí vem a voz da parábola e fala, louco, né? Essa noite vão pedir a tua alma. E o que tu tens, para quem será? É uma pressão horrorosa essa, amados. E nós não podemos cair nessa rivalidade, amém? Nós não podemos cair nesse jogo, querido. Amém? Olha para quem está do teu lado e diz, não caia nessa armadilha, meu amado. Amém? Diga para quem está do teu lado, seja contente com o que Deus coloca agora nas tuas mãos. Amém? Seja contente com o que Deus está trazendo a você, meu amado. Seja grato, seja feliz, né? Ana pode ainda não ter filhos, pode ainda não ter gerado filhos, mas ela tem o amor de Eucana, ela tem a porção dobrada, ela tem, né, todo aquele ambiente gostoso que a cerca, ela tem a proteção do seu marido, mas a rivalidade cegou seus olhos de tal forma que ela não consegue enxergar as coisas boas que estão ao seu redor. A tristeza cega os olhos e você não enxerga o que Deus está fazendo. Então se levante em gratidão, abra os olhos, meu amado. Há pressão que te cerca, mas há muita coisa boa de Deus acontecendo ao seu redor. Amém? Quando Deus impede situações na nossa vida, Ele nunca deixa de dar a graça. Nunca! Nesse período da minha vida que eu contei para vocês que eu fiquei doente, foi uma coisa impressionante. Porque o tratamento foi uma coisa, não, imagina, o sistema de saúde público hoje é uma maravilha em relação ao que era alguns anos atrás, né? Algumas décadas atrás. E eu não conseguia tratar. Amados, os médicos que me trataram foram os melhores médicos. Todo o tratamento que eu fiz foi particular. As cirurgias que eu fiz foi particular. No hospital que eu fiquei em quarto particular. Toda a medicação, né? E me perguntam onde é que veio isso. Eu me lembro que no dia que eu fui fazer cirurgia, de repente chegou o bispo Gessé lá em casa e falou, Rogério, eu não sei muito bem o que aconteceu aí, mas sei que tem gente mandando oferta para você de tudo quanto é canto. Eu ganhei tanta oferta para fazer aquela cirurgia, que eu pude ainda guardar uns pila para comprar móvel para casar. Aliás, eu tenho um pijama lá em casa até hoje de relíquia daquela época. É. A Bíblia diz que a gente tem que ter marcos, né? Marcos antigos. Deus permitiu uma situação por um lado, mas de todo o tempo Deus estava mostrando que Ele está cuidando, amém? Que Ele está presente, que você não está só, você não está abandonado, você não está deixado ao léu, meu amado, amém? Olha, Deus pode estar, de repente, cerrando por um lado a situação, mas Ele está te demonstrando de muitas formas, de muitas maneiras, que Ele está cuidando de você. Amém? E eu desafio alguém aqui a se levantar e dizer, Deus não cuidou de mim, Deus me deixou ao desprezo e à sorte. Não. Deus às vezes te impede de um lado, porque você precisa crescer,
mas Ele vai cuidando, amém? Ele vai zelando, aleluia, né? Ele vai criando oportunidade, vai te mostrando, meu filho, eu estou com você, eu sou contigo, amém? Não caia nessa cilada da pressão, da rivalidade, não deixe que isso cegue os teus olhos, amém? Outra coisa que Deus precisava produzir em Ana, Deus precisava levar Ana a uma experiência de oração que vá além do comum, que vá além da normalidade. Quando Ana vai agora na presença de Deus, diz a Bíblia aqui de que ela se derrama em oração com tal intensidade que o sacerdote Eli, quando olha para ela, acha que ela está embriagada. Ela derrama a alma, não há palavras na boca, ela só move os lábios. E Eli chega para ela e fala: seja longe de ti esse teu vinho. E ela fala: não, meu Senhor, eu sou mulher angustiada de espírito, eu estou derramando diante de Deus a minha alma. Por que é que às vezes Deus permite situações que sejam difíceis, travadoras na nossa vida, para te levar a uma experiência com Ele, meu amado, que vá além disso que você está vivendo. Para te levar a uma experiência com Ele em que a sua alma se derrame completamente. Para que você saia do nível em que você está. Porque às vezes a gente está andando ali no nível humano, no nível de mente, no nível de carne, né? Às vezes até no nível de emoção. Mas Deus, de repente, quer produzir em você uma experiência de você entrar no nível do Espírito, de você andar no Espírito, se mover no Espírito, romper, né, com o tradicional, romper com o comum. É quando chega aquele momento assim que é só você e Deus. E aí tem que se derramar mesmo, e é jejuar, e é clamar, e é buscar. E alguém pode falar, ficou louco, né? Pode pensar que ficou louco, ficou doido, ficou fanático, pirou, né? Endoidou. Pode falar o que quiser, mas eu preciso ir além. Muitos de nós, às vezes, não adquirimos vitórias em Deus, porque não passamos deste ponto de romper, de entrar numa nova dimensão com Deus. Deus te chama a isso. Amém? Diz para quem está ao teu lado, Deus te chama a entrar numa nova dimensão com Ele, querido. Só parar de fazer orações e começar a viver uma vida que ora. Amém? Chegar a Deus, olha, não entendo muito esse negócio, mas está aqui, eu me derramo, eu clamo, né? Eu jejuo, né? Se tranca, meu amado, num quarto, rola pelo chão se for necessário, né? Ah, vai, arranja um canto aí, lambuza a cara no pó. Vai, faz que nem o escritor de Lamentações, põe a tua cara no pó, talvez assim haja esperança. É só você e Deus. É aquele momento que você tem que saber romper. Você sabe que você não pode carregar ninguém contigo, é você e o Senhor. Aprenda a derramar a sua alma de Deus. Vá além do convencional. Terceira coisa pela qual eu acho que Deus quer provocar Ana, está deixando estéril, é porque Deus quer te levar a um ponto de entrega. Repita comigo, entrega. Aprender a entregar a Deus a bênção. Ana está dizendo, se puder ser meu, eu farei isto teu. Há uma diferença aqui entre você entregar a Deus as suas encrencas e você entregar a Deus a sua vitória. Amém? Entregar a encrenca é uma beleza. Hã? Gente, quem quer entregar as encrencas para Jesus aqui? Puxa, vem todo mundo correndo na frente. Afinal de contas, a gente quer se ver livre das encrencas. Mas entregar a Deus a vitória. Deus, eu te entrego o meu desemprego, Senhor. Mas quando o emprego vier, não, agora eu faço o que eu quero.
Deus, eu te entrego, Senhor, aquele marido problemático, Jesus, aquele homem encrenca, Jesus, eu boto ele nas tuas mãos, Senhor, dá um jeito nele. Aí, o homem vem e se converte. Aí o que você faz? Continua sendo mulher rixosa. Deus, eu entrego. Entrega a bênção, meu amado. Amém? Senhor, eu estou doente. Me sara. Tá bom, minha filha, eu te saro. Aí Jesus te cura. Agora Jesus pega você curadinho, saradinho e fala: minha filha, eu estou te chamando para você ir fazer missões lá na Papua Nova Guiné. Ah, não, Jesus. Ah? Agora que eu estou sarada, eu quero curtir. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém, amados? Fica claro isso para vocês? Ana quer a bênção. Eu quero um filho. Mas, Senhor, eu entrego a Ti a bênção que Tu vais me dar. Amém, amado? Deus, eu preciso de prosperidade, Jesus. Amém. Então, Senhor, eu entrego a Ti a prosperidade que o Senhor vai me dar. Amém? Né? Senhor, vamos pensar das coisas mais simples, né? Senhor, eu preciso de uma casa própria. Amém. Né? Mas eu entrego essa casa a Ti, Deus, para que ela seja uma agência do Teu reino. Amém? Para que o Evangelho seja pregado lá. Senhor, eu preciso que Tu aumentes a minha renda, mas eu vou investi-la no Teu reino e para a glória do Teu nome. Amém? Deus, eu preciso de mais tempo, mas eu vou fazer o que com esse tempo que o Senhor vai me dar? Eu vou dedicá-lo, Senhor, à Tua obra, eu vou dedicá-lo ao Teu reino. Ana aprende de que para ela ter a bênção, essa bênção, antes de ser dela, precisa ser de Deus. Ela é como um mordomo da bênção que o Senhor está dando. Que puder ser meu, eu farei teu. Amém? Quarta verdade que a Ana precisa entender aqui é que quando Deus dá o start, você tem que pegar. Amém, gente? Quando ele virou para ela, então tá, faça-se, né, que Deus te dê o que o seu coração pede. O que a Bíblia diz? Olha bem, né? Então respondeu ele: vai em paz e Deus conceda a tua petição que fizeste. E ela disse: acha a tua serva graça diante de ti. E assim se foi no caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Meu amado, tem a hora da luta. Amém? Mas quando Deus te dá o start, querido, pega o negócio. Toma por fé. Amém? Quando Deus abriu a porta, toma por fé no nome de Jesus. Porque tem gente que fica orando: ó, Jesus, me abre a porta, Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Aí o Senhor abre a porta. Agora ele fica diante da porta. Será que é essa porta aberta? Deus manda o arcanjo Gabriel me dizer se é essa porta pela qual eu tenho que entrar. Né? Entro ou não entro? Entro ou não entro? Né? Vou ou não vou? Você não pediu para ele abrir, meu amado? Então seja específico. Jesus abre ou fecha? Tá? Então se ele fechar e você quiser passar com a porta fechada, aí é burrice. Você vai quebrar o nariz. Mas se ele abriu a porta, entra por fé, meu amado, no nome de Jesus. Amém? Mas será que essa porta não é um engano? Ou será que eu orei e o diabo ouviu a minha oração? Está amarrado no nome de Jesus, gente? Dando uma teologia estranha por aí nesse sentido. E que eu não posso orar em voz alta porque o diabo ouviu a minha oração. Você já viu um troço desse? Isso está sendo ensinado aqui em Joinville. Não ore em voz alta porque o diabo não escuta. Tá? Aí só Deus sabe. Ora em voz alta porque o diabo tem que ouvir mesmo. Tem que ouvir que você é filho de Deus, que está num relacionamento com Deus vivo. Amém? E ele não tem poder de interferir na sua oração com o seu Deus. Que história é essa de que eu vou orar em silêncio porque eu tenho medo do diabo? Quem tem que ter medo aqui é o capeta, e não eu. No nome de Jesus, meu amado. Amém?
Abriu a porta, entra por ela, né? Surgiu a oportunidade, vai no nome de Jesus, amém, amado? Se Deus fechou, te aquieta. É o que a Ana fez, orou, pediu, ele chegou e falou, então Deus concede o que está no teu coração, tá bom. Levantou, comeu, ficou bonitinha, né? E avança para fazer o que tem que fazer, né? Seguiu em fé, comeu, bebeu, e o seu semblante já não era triste. Certo? Se essa é a verdade que a Ana precisa aprender aqui, né? Já que Deus me deu a bênção, então, mãos à obra. Amém? Fala para quem está do teu lado, já que Deus deu a bênção, mãos à obra, meu amado. Olha o que o texto diz aqui. Então se levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram para casa, chegaram em casa, e Eucana fez o quê? Coabitou com Ana. Não tem filho por osmose. Né? Oh, Jesus, eu quero tanto um filho, Senhor. Né? Deus deu a bênção, Ana, vai deitar com teu marido, meu filho, já era filho. Ué, esse é o processo. Mas há uma verdade espiritual nisso daqui. Tem muita gente que está pedindo a bênção, que quer a vitória, mas não se move. Não age. Tem uma ideia zen budista. Cruzo as pernas, né? Faço e vamos ver se a bênção chega. Meu amado, Deus está movendo, está te dando oportunidade. Você tem a palavra dele. Amém? Então avança no nome de Jesus. No nome de Cristo. Avança no nome de Jesus. Quais são as atitudes que você tem que tomar? Quais são as decisões que você tem que tomar? Pega o que Deus está trazendo à tua mão. Se Deus tiver que fechar portas, Ele vai fechar. E quando Ele abrir, Ele vai abrir. Eu aprendi essa oração muito cedo na minha vida. Eu e a Ana, recém-casados, nós íamos para a Colômbia. Você imaginou o que é isso? Tinha ganhado uma bolsa de estudo. Eu e a Ana, eu ia fazer mestrado em teologia pastoral e a Ana ia fazer educação cristã. Ficaríamos 1 ano em Cali, na Colômbia, e mais 2 anos no Texas. Em Cali, na Colômbia, tem uma extensão do Dallas Theological Seminary. Então, nós ficaríamos 1 ano lá e depois 2 anos no Texas. Bolsa de estudo, tudo certinho, onde íamos morar. Né? Eu e a Ana já tínhamos planejado uma fabriqueta de biscoito, a gente arranjar dinheiro, e passagem de avião, tudinho. Já tínhamos despedido da igreja em Petrópolis para ir para a Colômbia. Fui para o concílio, fui consagrado pastor. 5 de janeiro de 1990. E aí, na nomeação, pastor Rogério Pereira dos Santos, obreiro licenciado, sem igreja, para estudar na Colômbia. Tá. Aí voltei do concílio, uma sensação estranha. Eu vou terminar agora, tá, queridos? Sensação estranha no coração. Cheguei em casa, aí eu, Ana, vamos orar? Vamos. Senhor, se não é da tua vontade, para a gente ir para a Colômbia, se esse negócio não é teu, é só humano, então, Senhor, mostra para a gente, fecha a porta que tem que ser fechada e abre a que tem que ser aberta. Isso era uma segunda-feira. Na terça-feira de manhã, naquela época o cartel de Medellín tinha sido desfeito. E aquela coisa arada toda se transferiu para Cali. Agora era o cartel de Cali. Explodiram uma bomba na terça-feira de manhã, hein, amados? Hein? Cuidado quando você orar, hein?
explodiram uma bomba no Ministério das Relações Exteriores, na Colômbia, e queimou a papelada toda. Aí o diretor do seminário me liga, um americano, e falou: Rogério, você não pode vir mais como estudante, porque a papelada toda se extraviou. Então você pode vir como aluno ouvinte e entrar como turista, mas como estudante você não pode vir. E eu falei: mas que vantagem tem eu ir como aluno ouvinte? Nenhuma. Ó, primeira porta se fechou. Passagem de avião. Estava marcado, quando fomos comprar a passagem de avião, a pessoa que era encarregada ali deu um rolo lá também, não conseguiu comprar a passagem. Tá? O avião que nós íamos viajar caiu. Hã? E não era Air France, não. Era um... Como é que é aquele lá da Colômbia lá? Avianca, Avianca. Caiu o avião. Tudo se fechou. Mas e agora? Estou no mato sem saída, Jesus. Não tem igreja, não é? Não tem como sobreviver, não tem salário. Né? Bom, fui consagrado pastor, mas vou fazer o quê? Vou trabalhar, né, secularmente. E agora? Aí me lembrei da oração. Jesus, tu és o que fecha, tu és o que abre. O Senhor fechou de um lado, qual é a porta que o Senhor vai abrir? Ah, naquela semana, bispo Elisiário, que era recém-consagrado bispo, tinha feito o meu noivado com a Ana, estava lá em São Paulo, e alguém falou de mim para ele. Me ligou. Ele falou: Rogério, queria te fazer uma proposta, você quer? Eu falei: seu bispo, eu estou matando cachorro a grito, vamos lá, o que é? Eu estava orando a Deus, e você não quer ir para Uruguaiana? Vamos embora. Né? E aí fizemos um culto de despedida. Gente, vamos embora para Uruguaiana. Deixei a Ana em Petrópolis, arrumando a nossa mudança, que eram só caixas de panela, cobertor e tal, porque o resto, né? E aí eu fui para Uruguaiana. Na ida, quando eu passei em São Paulo, falei: não, mas eu vou dar uma descida, vou conversar com o bispo. Fiquei de pé. Cheguei lá, entrei no consultório, no gabinete do bispo. Bispo, quem conhece o bispo Elisiário, que é jeito nordestino dele, né? Só que ele estava mais sério do que nunca. Eu falei: que foi, seu bispo? Mas Deus me acordou essa madrugada e eu passei a madrugada toda orando por você. E Deus me disse que não é para eu te mandar para Uruguaiana, não. Não, seu bispo. Não. Para onde é que eu vou? Você vai para Santa Maria. Onde é que é isso? Fica lá no Rio Grande do Sul também. O que tem lá? Nada. Mas por que você vai me mandar para lá? Porque há uns 10 anos atrás eu passei lá e um casal muito fiel da nossa igreja me hospedou. Eles estão lá há 10 anos e não estão ligados a nenhuma outra igreja. E naquele dia eles me fizeram uma pergunta. Falaram: seu bispo, quando o senhor vai mandar um pastor para cá? E naquele dia eu disse para eles: orem, porque um dia eu vou mandar um pastor. E nessa madrugada Deus me fez lembrar a promessa que eu fiz. E você vai ser o pastor que vai para lá. Deus derruba o avião, explode uma bomba, permite que uma bomba exploda lá, queima tudo. Eu perco os mantenedores, perco tudo. E agora eu vou parar numa cidade que eu não sei de nada dela para pastorear um casal. Ele era presbítero, um homem maravilhoso, mas completamente surdo. E chego eu lá em Santa Maria. Vocês não conseguem imaginar o meu coração, o primeiro dia que eu botei o pé naquela terra. Falei: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Foi exatamente isso que eu falei. O Senhor mandou eu tirar os brinquedos. Tirei todos. Não tem nenhum brinquedinho agora, Jesus. Nenhum.
Não dá nem para brincar de pregação, porque minha igreja não... um quarto dela não entende nada do que eu prego. Que experiência fantástica foi aquela. Que experiência maravilhosa. Quando as almas começaram a se converter, as vidas virem, os milagres ocorrerem. E eu dizia: Jesus, eu não quero estar em nenhum outro lugar neste mundo que não seja o lugar da tua vontade. Qual é a oportunidade que Deus está me dando? Pega. Quando você ouvir o start de Deus dizendo, vai, que Deus faça segundo o que está no teu coração. Se levanta, meu amado. Se apronte. Deixa o semblante de tristeza, de murmuração. Deixa o semblante de reclamação. Se apresenta a Deus e fala: Senhor, eu estou aqui, pronto para o milagre que o Senhor vai fazer. Amém? A Penina tem quantos filhos? Não sei. Eu estou pronto para o milagre que o Senhor vai fazer. Amém? A minha parte nesse negócio eu vou fazer, Deus. E a sua, pode começar a fazer, que eu estou pronto, Jesus. Amém? O que eu tenho que fazer, eu faço. Agora a sua, Deus, pode descambar a fazer, Senhor. Vamos lá, Deus. Amém? Não deixe a tristeza, a ansiedade, amém? A competição externa roubar de você o que Deus quer fazer na sua vida. Feche os teus olhos. Eu não sei se vocês se sentem assim, amados, assim, pressionados por essa competição de Penina. Parece que o mundo olha e meio que te zomba. Como dizendo, você não tem o que você deveria ter. Você não é o que você deveria ser. Você não faz o que você deveria fazer. E Deus está olhando para você e está dizendo, você tem apenas que ser o que você é. E apresentar a Deus o que você é. Vá além do normal. Derrame a sua alma, o seu coração, a sua vida inteiramente na presença dele. Inteiramente. Inteiramente. E o milagre ele vai fazer. Amém? Eu sei que há muitas Anas aqui hoje. Há muitas Anas assim no sentido genérico. Gente que se sente pressionada. Eu queria que nós terminássemos esse culto juntos aqui na frente. Sai do teu lugar, vem aqui. Venha. Ana fez um voto a Deus. Ela disse, Senhor, se tu me deres, eu vou dar a ti. Certo? E ela cumpriu o voto dela. Quando ela cumpre o voto dela, diz a Bíblia que Deus dá a Ana muito mais do que ela sonhava. Ela não teve só um, ela teve muitos filhos. Quando nós decidimos entregar a Deus o que é mais precioso para nós, sabe o que Deus faz? Ele fala, meu filho, eu não quero tomar de você o que é teu. Eu quero te deixar livre para você receber muito mais do que o que você sonha. Amém? Deus não é esse ser castrador. Me dá aqui. Não. Deus é esse ser doador. Toma aqui que eu quero te dar. Mas para a gente receber, a gente tem que estar com as mãos vazias. A gente está com um monte de brinquedo na mão aqui. Segurando um monte de coisa. Minhas ansiedades. É o que eu tenho. Deus está falando, deita fora isso. Estende tuas mãos vazias para você receber o que é meu. Amém? Pode fazer isso, estender tuas mãos vazias ao Senhor. Estendemos, ó Deus, nossas mãos a Ti, nessa noite. Mãos vazias erguidas ao Senhor, para receber das Tuas mãos o que Tu tens para nós. Pai, quantos dos Seus filhos aqui nessa noite estão pressionados? Pressionados pelas circunstâncias, pressionados pelas perdas,
pressionados, ó Deus, pelos problemas. Quantos teus filhos aqui nessa noite se sentem agredidos? Agredidos, ó Deus, porque o sonho ainda não se concretizou. Agredidos, ó Deus, porque ainda não tomaram os braços, não tomaram no colo aquilo que tanto sonharam. Talvez, Senhor, muitos aqui ainda não tomaram nas suas mãos, ó Pai, a vitória, Senhor, de um lar, a vitória de um relacionamento, a vitória de uma profissão, a vitória, Senhor, de uma vida abundante com o Senhor. Pai, Tu conheces cada um, sabe, Deus, o que cada um enfrenta nessa hora. Mas nós erguemos a Ti nossas mãos vazias. Mãos, Senhor, que querem receber de Ti o que Tu tens para nós. Mas mãos que querem entregar ao Senhor, ó Pai. Que querem fazer votos ao Senhor. Que querem consagrar a Ti, ó Deus. Consagrar a Ti a vitória. Consagrar a Ti a vitória. É o que nós fazemos nessa noite, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Toma, Pai, agora cada vida. Toma, Senhor, agora cada família. Toma, Deus, agora cada situação e cada circunstância. E que o milagre venha, Deus. Que o Senhor dê o Teu start para essas vidas. Que o Senhor, ó Deus, mude as circunstâncias. Que o Senhor toque corações. Que o Senhor, ó Deus, crie oportunidades. Que o Senhor, ó Deus, gere, Senhor, oportunidades para os Teus filhos. E que os Teus filhos tenham a sabedoria de agir. A sabedoria de tomar decisões. A sabedoria de romper. A sabedoria de avançar, Senhor. E não apenas, ó Deus, ficarem, Senhor, tomados, ó Deus, de sentimentos de tristeza, de amargura, Senhor, de frustração, ó Pai, mas que vençam isto agora em o nome de Jesus Cristo. Que vençam isso em o nome de Jesus e se apropriem do Teu melhor para a vida deles, em o nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, amados, e a graça que é em Cristo Jesus, e toda a bênção, toda a vitória do Senhor seja liberada sobre as vossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Amém.